Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast Rédeas para Todos. Episódio de hoje, Spin, mais um capítulo deste livro, Se Eu Fosse Treinar um Cavalo, de autoria de Jack Brainerd. Provavelmente, nenhum outro movimento que o cavalo faça tem a performance e é mais impressionante do que o spin, porque o spin inclui ritmo, cadência, velocidade, o corpo do cavalo avançando em 360 graus e ao redor de um pé de apoio. O pescoço do cavalo nivelado com a cernelha e tem um grau de reunião e o corpo deve estar reto. E é julgado sob essa perspectiva. O cavalo deve começar e parar no mesmo ponto. O interessante detalhe sobre spin é que cada cavalo tem um estilo diferente, como se cada cavalo tivesse uma identidade nessa performance. E muitos treinadores esquecem os elementos de controle e erram porque recorrem à força antes do conhecimento de como e onde colocar as patas do cavalo. A anatomia do spin não é tão complexa. Olhando em câmera lenta, encontraremos um pequeno passo com o pé de fora, um instante antes que a mão de dentro se mova lateralmente, ligeiramente para frente, com a mão de fora seguindo. Sabemos que o pé de dentro fica praticamente no lugar, mas raramente é estacionário. Isso deve fornecer algum impulso, uma vez que o pé de fora não pode fazer tudo sozinho. O spin não é um movimento natural do cavalo. E o choque das mãos acontece porque o cavaleiro tenta forçar a colocação das patas numa posição antinatural. É como tentar aprender um novo passo de dança. De novo, ensinamos calmamente, mostrando para o cavalo onde pôr suas patas. Fazemos isso caminhando um círculo pequeno, de aproximadamente 2 metros de diâmetro. Enquanto caminhamos, devemos colocar a cabeça do cavalo um pouco para dentro, algo em torno de 1/8 de polegada. E é o suficiente para ver, para enxergar o olho de dentro do cavalo. E o cavalo, como ainda não caminhou assim na natureza, os passos começam desiguais. Caminhar círculos pequenos é mudar de direção constantemente. E em poucos dias o cavalo irá desenvolver cadência nesses passos. E as coisas vão ficando mais fáceis. Então, vamos para a nova fase. Pressionamos com nossa perna de fora, pedimos para o cavalo caminhar um círculo maior com suas mãos e um círculo menor com seus pés. Devemos imaginar 2 círculos no chão, o maior com mais ou menos 2,5 metros de diâmetro. Junto com esse círculo, um outro círculo menor, com mais ou menos 1,20 metros de diâmetro. Devemos tentar caminhar o cavalo com suas mãos pisando o perímetro desse círculo de 2,5 metros e os pés pisando no perímetro deste círculo de mais ou menos 1,20 metro. E isso virá rápido, mais ou menos depois de 4 ou 5 sessões de treinamento. Durante essas lições, sentiremos a mão de fora aterrissando à frente da mão de dentro. E nós precisamos disso. A mão de fora deve deixar o chão num movimento de balanço antes que aterrisse no solo. Preste atenção nesse passo. Essa é a parte mais importante da cruzada do spin. Esses passos são fáceis de sentir assim que o cavalo progride. Se tornam cadenciados e fluidos. Nossos comandos, nossas dicas são simples. Sustentamos o movimento com nossa perna de fora atrás da barrigueira.
levemente batendo assim que o pé de fora aterriza. Mantemos o corpo do cavalo reto, a cabeça posicionada o suficiente para ver o olho de dentro. O cavalo agora está caminhando com seus pés num círculo muito menor que o das mãos. Estamos no caminho. Caminhando esse círculo, diminuímos o diâmetro ainda mais e quase paramos o cavalo pedindo que dê um passo ou dois com suas mãos somente. Os passos são desacelerados, mas faremos um ou dois numa posição quase estacionária. Depois disso, tiramos o cavalo e vamos de volta a caminhar o círculo. Tenha certeza de manter o movimento para frente. Dali a pouco, irá fazer 3 ou 4 cruzadas, se mantendo no lugar por meio spin. Isso é ótimo. Tire-o, volte para o círculo e tente novamente. Rapidamente estará fazendo 360 graus completos corretamente. Faça isso lentamente, não apresse. As cruzadas estão ficando mais fáceis e o cavalo indicará que lado é provavelmente mais fácil. Praticamente todos os cavalos são desiguais. Não seja muito exigente do lado fraco. Sempre tire o cavalo depois de um giro ou dois. Esse é o prêmio por fazer corretamente. O cavalo informa quando está pronto para ir mais rápido nos spins em uma sequência. Quando isso acontecer, pode usar mais tempo no lado fraco. Há muitos nãos que precisamos obedecer. O primeiro é não exagerar. Exagero confunde e aborrece, e o cavalo busca sair da manobra. Seus passos se tornam defeituosos. Ele assume uma posição tortuosa. 5 minutos nesse treinamento é o bastante. Dispense a espora. Não tente forçar esse movimento. Velocidade no spin vem por ele mesmo. O cavalo estará feliz para dizer a você quando está pronto para fazer isso mais rápido. Portanto, lembre-se, você está apenas criando uma situação onde o cavalo descobre isso por ele mesmo. Não torça a cabeça do cavalo para dentro e tente apressá-lo com a perna de fora. Você está fomentando tortuosidade e nenhum cavalo gira corretamente quando não está correto, quando não está reto. Ensine o cavalo a girar com o corpo reto, não importa o tempo que isso leve. Calmo, para frente e reto. Essas são as palavras de ouro que devemos obedecer. Você deve ter um grau de reunião quando inicia o giro. Reunião transfere peso para o engajamento dos posteriores, aliviando as mãos e proporcionando o cavalo para o movimento. Ele fica mais posicionado. Não se pode fazer isso corretamente sem reunião. E se você tem suavidade no freio, então você está em liberdade. Muitos cavalos espinando exibem falhas e a maioria dos treinadores tem treinado inconscientemente. A primeira e mais comum é quando o cavalo usa o pé de fora como pivô. Alguns cavalos até espinam razoavelmente, mas quando acelera o spin, a posição faltosa se evidencia e resulta num mau score. Vamos diagnosticar. Saber que no ensinamento do spin, constantemente caminhamos círculos. Isso nós sabemos. São círculos pequenos e eles desenvolvem cadência e desenvolvem também a cruzada. E caminhando esses círculos, posicionamos o cavalo de modo que impulsionamos com seu pé de fora. E a mão de dentro pisa lateralmente. Esse ativo empurrão da pata continua a impulsionar e se torna um hábito. A perna de fora do cavaleiro pressiona o posterior do cavalo para dentro do círculo. Nessa situação, estabelecemos condições para um spin adequado. Agora, se mudamos essa rotina e começamos a tentar forçar o cavalo no spin,
sem os círculos pequenos, tentando cessar o movimento para frente e pedindo por movimento lateral, estamos com um problema. O cavalo tenta espinar porque está sendo mantido no lugar e forçado com a perna ou com a espora. Assim, perde equilíbrio e geralmente pisa para fora. E rapidamente aprende a ficar nessa posição e talvez impulsione um pouco com isso. Acabamos de criar um monstro. Isso se torna um vício. E como corrigir? Primeiro, voltamos a caminhar círculo pequeno. Não esqueça o velho ditado, o velho adágio. Remova a causa e terá atingido a cura. Tentamos barrar essa falha, oportunizando uma situação onde o cavalo pode encontrar o verdadeiro pé pivô. Fazemos isso espinando somente 2 vezes e imediatamente espinamos no sentido contrário. Nessa mudança, o cavalo dá 1 ou 2 cruzadas com o verdadeiro pivô. Ele vai recorrer para a sua antiga posição errada. Permanecemos revertendo o sentido e rapidamente teremos meio spin correto. O cavalo acaba por descobrir que a maneira correta é mais fácil. Essa é uma correção, um passo de cada vez. As mudanças de sentido devem ser imediatas. Outra falha, que é lugar comum, é o cavalo sentar no spin. O cavalo eleva sua frente ligeiramente e exagera numa cruzada alta. Às vezes, faz isso por 1/4 de spin e compromete o ritmo e a cadência. E é simples de diagnosticar. Ele foi apressado antes de estar pronto. Não somente apressado, mas teve a liberdade das rédeas tolhida. Ele não teve liberdade com as rédeas. Realmente foi mantido firmemente no lugar e acelerado. O resultado é sempre o mesmo: spins sentados. Não esqueça, remova a causa e encontre a cura. Devagar, vá de volta aos círculos. Mostre a ele onde colocar seus pés lentamente. Ele vai te mostrar quando está pronto para aumentar a velocidade. Competidores constantemente pedem por um spin mais um, quando seus cavalos mal são capazes de fazer um spin mais meio. Também vemos nas provas cavalos que estão relutantes para começar o spin. Muitos cavaleiros quase têm que persuadir seus cavalos a dar o primeiro passo. Se o cavaleiro aplicar muita pressão na rédea de fora para instigar o spin, o cavalo vai colocar o focinho para fora antes de dar o passo e isso prejudica o score. Essa situação é o resultado da falha do treinador ao dar o comando apropriado no seu programa de treinamento. O cavalo deve ter um pré-comando ou uma dica para informá-lo que tem que dar um passo lateral com sua mão imediatamente, sem excessiva pressão da perna. Isso pode ser feito assim: levemente deslize a rédea do pescoço para cima e imediatamente dê um solavanco ou um puxão com a rédea direta. Depois de poucas vezes, o cavalo associa o deslizamento da rédea com o solavanco ou puxão que vem e irá despachar para virar sua cabeça no instante que sente a quase imperceptível ação deslizante da rédea no pescoço antes que o puxão venha. Em pouco tempo, o cavalo irá seguir com sua mão e o spin começa. Os spins são treinados com 2 mãos. Depois que aprende a espinar, aí espina somente com a rédea do pescoço. Não esqueça a lógica do spin. Círculos lentos, cabeça torcida apenas 1/8 de polegada, reunião, círculos concêntricos, controle lateral, liberação depois de poucos spins corretos. Não esporeie, não exagere nos períodos de treinamento e, acima de tudo, saiba quando parar. Bem, vamos falar de freios? Nos encontramos no canal do YouTube, no podcast Rédeas para Todos.
porque existe vida após a prova. E o Rio Grande, meu amigo, nunca mais será o mesmo.